Bom, muito bom. 13 de maio de 2021, nós estamos dando início a mais uma aula da disciplina História Econômica Geral para o curso de Economia da Universidade Federal do Pará, e nós vamos trabalhar hoje com a aula de número 12, População, Agricultura e Revolução Industrial. Bom, sempre é bom ter memória do caminho que nós estamos percorrendo. Essa disciplina História Econômica Geral, ela tem por objetivo analisar a transição do feudalismo para o capitalismo. Mas para isso, nós inicialmente discutimos um pouco a questão da importância da disciplina História Econômica Geral, falamos do conceito de História e Historiografia, o que é História Econômica, e abordamos as principais correntes analíticas que, de alguma forma, se debruçam sobre a problemática da historiografia econômica. Na segunda parte, nós entramos propriamente dito no conteúdo analítico da disciplina. E para analisar a questão da transição do feudalismo para o capitalismo, torna-se necessário entender o que é o feudalismo e o que é o capitalismo. Iniciamos discutindo o que é o capitalismo como sistema de produção, suas instituições basilares. Em seguida, nós entramos no processo de discussão, de debate do que é o feudalismo e do seu surgimento, desenvolvimento, ápice e declínio. Então, falamos um pouco sobre a sociedade feudal, das origens ali que remontam ao ocaso do Império Romano do Ocidente até a crise do século XIV, quando você tem ali, finalmente, ali, o final de uma etapa da humanidade, uma etapa importante da humanidade. Então você tem desde a queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente como sendo marcos importantes na delimitação do período feudal. Nascimento, desenvolvimento, auge, declínio. E a partir do século XIV você começa a ter ali alguns movimentos importantes que ajudam a explicar a etapa final do feudalismo e a transição para o capitalismo como sistema hegemônico de produção. Você tem a expansão comercial e marítima, o mercantilismo, o surgimento do Estado absolutista. Trabalhamos um pouco com as transformações da propriedade fundiária e da produção artesanal e manufatureira. Essas questões em relação à propriedade fundiária são fundamentais, inclusive, para nós entendermos o tema da nossa aula de hoje. Lembrando que, de acordo com Karl Polanyi, na grande transformação, foram a criação dos mercados de terra, monetário e de trabalho, elementos importantes para a viabilização do sistema capitalista, e terminamos falando um pouco da polêmica sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, mostrando que existem algumas visões divergentes, algumas são complementares, mas não existe uma única visão acerca das causas e da dinâmica da transição do feudalismo para o capitalismo. E entramos finalmente na terceira parte do nosso programa, falando sobre a Revolução Industrial Britânica e a expansão do capitalismo. A Revolução Industrial, ela demarca, portanto, a nascitura do capitalismo. O capitalismo torna-se, portanto, sistema hegemônico de produção. E na aula passada nós trabalhamos fundamentalmente com a questão da Revolução Industrial Britânica, período que vai ali entre 1760 até 1850, não por um acaso, período também de nascimento ali da economia política clássica. Nesse momento, Adam Smith, Davi Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, James e John Stuart Mill estão escrevendo, Jeremy Bentham, logo em seguida, Frederic Bastiat, estão escrevendo teses, tratados sobre esse sistema que está surgindo. Então, assim como o iluminismo ensejou a partir da tentativa de interpretação das leis naturais, como Isaac Newton fez para o mundo físico, os economistas políticos clássicos também tentaram entender as leis econômicas desse sistema de produção que emergia. Em 1736, Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, um inquérito sobre a causa da riqueza das nações, e formalmente funda a ciência econômica, pelo menos de acordo com a literatura
clássica acerca da história do pensamento econômico. Esse é um debate, inclusive, muito interessante, porque há quem discorde, há quem vai dizer que já existia, por exemplo, no pensamento escolástico português, no pensamento escolástico espanhol, algumas reflexões sobre economia, mas a maioria dos livros que tratam com a história do pensamento econômico, que falam sobre a economia, sempre tem como marco a Riqueza das Nações, do Adam Smith, que estava ali tentando desvelar as leis econômicas fundamentais naquilo que ele observava na Grã-Bretanha. Lembrando que o Adam Smith ele era professor da Universidade de Glasgow, era um filósofo moral, mas que estava vivenciando ali, estava observando as transformações que a sociedade, sobretudo da Grã-Bretanha, Escócia e Inglaterra, estava vivenciando, deixando de ser uma sociedade feudal, agrária, com baixo dinamismo tecnológico, com baixo dinamismo social, a se tornar uma sociedade cada vez mais dinâmica do ponto de vista social, econômico, passando por diversas metamorfoses institucionais que passaram a consolidar uma sociedade cada vez mais urbana e industrial. E nesse contexto, a Revolução Industrial ela foi muito mais do que a introdução de inovações técnicas. Ela foi, obviamente, viabilizada por inovações técnicas, e isso foi talvez um dos seus elementos motrizes da sua dinâmica, mas ela transcendeu a questão das inovações técnicas, ela foi uma revolução econômica, mas ela também foi uma revolução social, uma revolução também no que se refere à questão da dinâmica agrária, a dinâmica demográfica. Ela foi, portanto, um evento que impactou decisivamente todas as áreas da sociabilidade, todas as áreas da sociedade, e a partir daí inaugurou uma nova etapa da humanidade. Quando a gente olha os últimos 250 anos, ou 270 anos, é impossível entender o que nós somos hoje sem compreender o que aconteceu na Revolução Industrial e suas repercussões para os próximos anos. O capitalismo é um sistema de produção muito novo. Nós considerarmos que o feudalismo ali teve quase 1000 anos de hegemonia, nós estamos ainda com menos de 300 anos de capitalismo. Mas, portanto, é um sistema que ainda está no seu processo de consolidação. E as questões relacionadas, como eu já disse, à população, agricultura e revolução industrial, elas são importantes para a compreensão desse processo, dessa dinâmica. Bom, literatura básica da aula de hoje. Nós estamos utilizando o livro clássico do Flávio Azevedo Marques de Sás e Alexandre Marchione de Sás, História Econômica Geral, e hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar com o capítulo 6. Nós estamos vendo desde a introdução, vimos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hoje nós vamos ver o capítulo... vimos o capítulo 5 na aula passada, hoje nós vamos ver o capítulo 6, e nas próximas aulas nós vamos dar sequência à leitura deste livro, que na minha opinião, talvez seja o livro mais completo, pelo menos disponível em língua portuguesa, sobre a análise da história econômica geral. Mas eu vou utilizar também alguma literatura complementar, vocês têm aí a literatura complementar que eu vou utilizar na aula de hoje. E sempre que eu utilizar essa leitura complementar, eu também farei menção e referência adequadamente. Bom, nós temos sempre questões norteadoras. Então, a questão norteadora de número 12, na nossa aula de número 12, ela é a seguinte: de que forma os fatores demográficos e o aumento da produtividade na agricultura contribuíram para a Revolução Industrial? Ou seja, fatores demográficos contribuíram para a Revolução Industrial? O aumento da produtividade na agricultura contribuiu para a Revolução Industrial? Dois fatores, portanto, extremamente importantes para a explicação da Revolução Industrial. Repito a pergunta: de que forma os fatores demográficos e o aumento da produtividade na agricultura contribuíram para a Revolução Industrial? Dessa forma, como é que está a estrutura da nossa aula? Nossa aula está dividida basicamente em dois momentos. Momento inicial, nós vamos falar sobre a Revolução Demográfica, as suas
motivações, as suas consequências. Em seguida, nós vamos trabalhar com a Revolução Agrícola. São dois temas totalmente interrelacionados, e as pesquisas históricas demonstram que a Revolução Industrial foi amplamente viabilizada pelas revoluções demográficas e pela Revolução Agrária, ou também a Revolução, podemos chamar de Revolução Agrícola. Cabe mencionar que essa aula será uma aula muito rápida, muito breve, será uma aula objetiva, talvez a menor aula da nossa disciplina. Na aula passada, nós falando de Revolução Industrial na Inglaterra, nós tivemos aproximadamente 1h30 de aula, um pouco mais de 1h30 de aula, e talvez essa aula não chegue a 30 minutos, mas é uma aula muito interessante, uma aula importante, e esses dois fatores, eles são fundamentais para a compreensão da Revolução Industrial. Vamos começar com a questão da Revolução Demográfica, como já dito. Bom, o que a gente pode falar em relação à Revolução Demográfica? Quando você observa essa imagem que está atrás de vocês, é uma imagem que apresenta a variação da população mundial entre 1500 e 2100, portanto, no século que nós estamos vivenciando. Portanto, variação significa um incremento populacional. É possível perceber, portanto, que a partir do século passado, portanto, entre 1900 e o ano 2000, houve um salto expressivo no incremento populacional, que também se repete, ou vai se repetir no presente século. Ao passo que em séculos anteriores, o incremento populacional era muito pequeno. Enquanto nós falávamos em milhões de pessoas, por exemplo, 118 milhões de pessoas entre 1500 e 1600, nós estamos falando de bilhões de pessoas entre 1900 e 2000 e 2000 e 2100. O fato é que você pode perceber que o aumento, na próxima imagem, talvez tenha uma figura um pouco mais ilustrativa que essa, mas o fato é que é possível perceber que houve um boom populacional, houve um aumento da taxa demográfica a partir do século XVIII. Não coincidentemente, em função dos acontecimentos relacionados à Revolução Industrial. A partir daí é possível dizer que houve uma revolução demográfica. Então, o crescimento populacional, que começa, portanto, a ser evidenciado no século XVIII, acabou propiciando o fornecimento de trabalhadores para uma sociedade cada vez mais urbana e industrial. Ou seja, o capitalismo precisa de força de trabalho. Dos elementos fundamentais do capitalismo é justamente o capital humano. Então, você precisa, quanto mais trabalhadores você tiver, maior será a tua capacidade produtiva. Ao mesmo tempo, maior será também a demanda por produtos produzidos pela indústria. Então, o século XVIII, como vocês podem ver na tabelinha, ele registra uma importante mudança no padrão demográfico mundial, sobretudo padrão demográfico europeu. Então, até meados do século XVIII, a população crescia lentamente e estava, inclusive, sujeita a quedas abruptas, decorrentes de crises agrícolas, fomes e epidemias, como aconteceu no século XIV, que nós acabamos vendo, inclusive, como um dos elementos que ajudam a explicar a crise do feudalismo. De acordo com Tipola, a população das Ilhas Britânicas, no ano de 1300, era de aproximadamente 5 milhões. E 200 anos depois, continuava em aproximadamente 5 milhões, ou seja, quase uma taxa zero de crescimento demográfico. Como vocês podem ver nessa outra imagem que está aí para vocês, é possível perceber, de acordo com a linha do tempo e a população mundial em função da linha do tempo, que até realmente o ano de 1700 você tinha quase que uma inércia populacional em termos demográficos. E a partir da Revolução Industrial, a linha ela se torna exponencial. Então isso ajuda a explicar o que foi essa revolução demográfica. De acordo com o Armen Gold, até 1740, a população aumentava muito lentamente, como nos séculos anteriores. Não houve nenhuma ruptura demográfica nessa época. Entretanto,
De aproximadamente 1750 em diante, quando a Europa somava algo como 120 a 140 milhões de habitantes, a taxa de crescimento começou a acelerar rapidamente, de modo que, em torno de 1800, a população havia aumentado para algo entre 180 e 190 milhões. Em outras palavras, a taxa de crescimento deve ter dobrado em 50 anos. Bom, o que explica, portanto, esse aumento populacional após 1750? Uma outra figura mostra, por exemplo, que você começa a ter o crescimento populacional no século XVIII, já no ano de 1800 a 1804, a população atinge, mundial, atinge a marca de 1 bilhão. Em 1927, você tem um salto para 2 bilhões, portanto, você tem aí 123 anos para atingir a marca de mais 1 bilhão. Em 1960, você atinge a marca de 3 bilhões. Em 1974, 4 bilhões. Em 1987, 5 bilhões. Em 1999, 6 bilhões. Em 2012, 7 bilhões. Projeção de 2024, 8 bilhões. E a expectativa é que em 2048 nós vamos atingir a marca de 9 bilhões de habitantes no mundo, de acordo com as projeções demográficas. A partir de então, a população deverá se estabilizar em torno dos 9 bilhões de habitantes. Mas é possível perceber que uma sociedade que até o século XVII possuía menos de 1 bilhão de habitantes, em 250 anos, em 350 anos, perdão, você passa de menos de 1 bilhão de habitantes para 9 bilhões de habitantes. Realmente é uma transformação impressionante do ponto de vista demográfico. E a pergunta é, o que explica, portanto, esse aumento populacional pós 1750? Vários fatores explicativos, vários analistas se debruçaram sobre esse tema e, fundamentalmente, eles encontram a resposta na questão, primeiro, na diminuição dos surtos epidêmicos. Então, nós estamos vivendo hoje uma pandemia do Covid-19, mas, de acordo com relatos históricos, até séculos passados, haviam epidemias impressionantes, muito mortíferas, como foi a peste negra na Idade Média. Então, você tiveram momentos ali de epidemias que realmente dizimaram parte expressiva da população. Outro ponto também está relacionado aos avanços na medicina e no uso de medicamentos. Então, você tem uma população que tem maior acesso à saúde, seja pública ou privada, você tem maior disponibilidade de medicamentos. A própria Revolução Industrial, ela teve um impacto, sobretudo a segunda Revolução Industrial, nas indústrias químicas e nas indústrias farmacêuticas, que ajudaram a descobrir novas substâncias químicas, novas substâncias farmacológicas, desenvolveram novos produtos, portanto, químicos, com o objetivo de combater desde viroses simples até doenças mais complexas, como, por exemplo, você tem a AIDS, por exemplo. A AIDS que foi algo terrível na década de 1980, 1990, a partir da adoção de determinados coquetel com combinação de medicamentos, permitiu que a mortalidade decorrente da AIDS baixasse significativamente. Ou então agora, por exemplo, quando você observa dentro da pandemia do Covid-19, em um pouco mais de um ano, a sociedade já está utilizando de mais de 5 tipos de vacinas diferentes em nível mundial, ou seja, desde o processo de descoberta da Covid-19 até o processo de produção da primeira vacina, você tem um prazo muito curto, de um ano, que para a ciência mostra algo fantástico, algo incrível, que mostra que realmente a sociedade humana ela avançou significativamente. Você comparar isso com um padrão da medicina de conhecimentos de 50 anos atrás, houve um salto exponencial. Se comparar com 100 anos atrás, não se compara. Imagine na Idade Média. Então a partir daí,
quando você tem a diminuição de surtos epidêmicos, quando você tem avanço na medicina, avanço no uso de medicamentos, a diminuição do nível relativo de pobreza, isso é importante dizer, houve uma diminuição desde a Revolução Industrial no nível relativo de pobreza mundial, houve um aumento de oferta de alimentos. Hoje, o maior problema mundial não é a fome, o maior problema mundial é a obesidade. Então, a fome deixou de ser um problema de ordem sistêmica mundial, obviamente a fome ainda é um problema, mas muito mais gente morre de doenças a partir da má alimentação, problemas como comorbidades, hipertensão, infartos, do que de fome. Ainda há uma percentual importante da população que ainda está privada das condições mínimas de humanidade, de acesso a recursos, de acesso à alimentação, isso é fato. Mas o percentual da população pobre diminuiu consideravelmente, e isso ajuda a explicar também a diminuição da mortalidade, isso ajuda a explicar, inclusive, o aumento da longevidade, que é um outro fator. Você pegar por volta do século XIX, ali, a expectativa de vida de muitos países era por volta de 40 anos, 45 anos, hoje a expectativa de vida de muitos países está chegando a 85 anos de idade. Muitos já passaram de 80 anos de idade. O Brasil, por exemplo, já passou de 70 anos de idade. Há 150 anos, de você passar de 40 anos de idade, você já é um sobrevivente em função das condições sanitárias, das condições ambientais, das condições de acesso a outros elementos, como saúde pública, enfim. Então você tem aí um período, portanto, que ajuda a explicar a diminuição da taxa de mortalidade muito maior do que a taxa de natalidade. Então você passa a ter um aumento da natalidade e uma diminuição da taxa de mortalidade. As pessoas vivendo mais, as pessoas, portanto, em idade reprodutiva com mais tempo. Então, se anteriormente você tinha mulheres que chegavam com muita sorte aos 35, 40 anos, hoje você vê mulheres com 45, 50 anos ainda tendo condições de gerar filhos. Isso ajuda a explicar o crescimento, inclusive, da taxa de natalidade maior do que a taxa de mortalidade. Então você tem também o aumento da produtividade agrícola, isso é importante, esse aumento da produtividade agrícola ajuda a explicar o aumento da oferta de alimentos na sociedade, e a partir daí, uma população mais bem alimentada, ela se torna também mais resistente a doenças, mais bem nutrida, com seu sistema imunológico mais bem preparado para enfrentar desde uma simples virose até doenças mais sérias, mais graves, mais agudas. Bom, segundo ponto importante desse processo, portanto, é a revolução agrícola. Como nós mencionamos, o aumento da oferta de alimentos é um fator importante para explicar o aumento demográfico, o aumento populacional e a própria dinâmica de desenvolvimento do capitalismo. Quando a gente fala de aumento de alimentos, estamos falando fundamentalmente daquilo que é chamado na historiografia de revolução agrícola. Bom, quando a gente olha a própria análise desse processo, muitos vão afirmar com muita propriedade que somente através do aumento da produtividade agrícola foi possível alimentar uma população urbana crescente. Ou seja, se não houvesse impactos no meio agrícola, se não houvesse introdução de inovações na agricultura, ou mudanças na forma de produção na agricultura, que gerasse um aumento da produtividade, o aumento populacional, que se deu sobretudo na área urbana a partir da Revolução Industrial, se tornaria insustentável. Então, esse aumento da produtividade agrícola, ele foi fundamental para que houvesse uma sustentabilidade do crescimento populacional nas cidades emergentes. Como eu disse, a sociedade da Revolução Industrial deixava de ser cada vez mais rural para se tornar cada vez mais urbano industrial. De acordo com Clark, ele vai afirmar que a importância da Revolução Agrícola para a criação do mundo moderno, na verdade, é talvez maior do que a da própria Revolução Industrial. Então, essa é uma observação do Clark. Há controvérsias, há dúvidas, as coisas são interrelacionadas no meu modo de vista,
Mas, ainda segundo Clark, a Revolução Agrícola contribuiu mais para o caráter do mundo moderno urbano-industrial, densamente povoado, do que a Revolução Industrial. Bom, mas o que foi a Revolução Agrícola? O que foi essa Revolução Agrícola que deu sustentabilidade para esse mundo cada vez mais industrializado? Conforme Sais e Sais, o nosso livro texto base seminal, a Revolução Agrícola ela trata-se de um conjunto de transformações de diversas ordens, cujo resultado mais imediato foi o aumento da produtividade. Aumento da produtividade no setor agrícola. Mas que transformações foram essas? Eu listei aqui um conjunto de elementos explicativos que vocês vão encontrar no nosso livro-texto. Por exemplo, novas técnicas de produção, a proliferação de publicações e associações que tratavam dos problemas agrícolas. Surgem ali as primeiras associações de produtores agrícolas que compartilhavam informações, que contratavam, inclusive, pessoas para estudar problemas. E a partir daí surgem novas técnicas de produção que passam a ser também mais bem difundidas. Os eventos decorrentes dos cercamentos dos campos, que nós já estudamos em aula anterior, isso ajudou a liberar terra para a atividade agropecuária. Então, e também a mudança nas atitudes empresariais, você passa a ter uma nova mentalidade ali, voltada para o mercado, você passa a ter o surgimento de uma nova burguesia emergente no setor agrário, a gentry, por exemplo, que passam a ocupar áreas importantes ali, sob a forma do arrendamento, mas a sua produção não era mais uma produção de subsistência, era uma produção voltada para o mercado. Portanto, produzir cada vez mais, cada vez melhor, passou a ser, portanto, algo inerente à lógica dessa classe burguesa rural emergente da Revolução Industrial, em especial na Grã-Bretanha. Bom, conforme Sais e Sais, Corujinha nos convida a uma leitura aí, abre aspas, no século XVIII, a combinação de novas culturas permitiu eliminar o descanso anual de 1/3 da terra. Então, lembra que você tinha ali, nós já vimos na aula sobre feudalismo, você tinha a divisão das áreas em 3. Então, você tinha o revezamento dessas áreas e todo ano 1/3 das áreas entrava no sistema de pousio, sistema de repouso. É isso que o Sais está dizendo. No século XVIII, a combinação de novas culturas permitiu eliminar o descanso anual de 1/3 da terra, com impacto positivo na produtividade agrícola. O impacto positivo é muito fácil de entender. Se você elimina a necessidade de você descansar 1/3 anualmente das áreas disponíveis para a produtividade, significa que você tem a cada ano um crescimento de 33% da área disponível para plantio. Isso é expressivo, isso é significativo. O cultivo de 2 tipos de cereais, nos primeiros 2 campos, passou a ser combinado com o de leguminosas, como batata e nabo, que preparavam o terreno para o cultivo de cereais. No terceiro campo, e de gramíneas, que recuperavam a fertilidade do terreno por suas próprias características no quarto campo. Além disso, o campo cultivado com gramíneas servia de pasto para o gado, o que ajudava na fertilização da terra por meio do estrume. Eles continuam afirmando, abre aspas, outro nome associado a mudanças agrícolas é o de Jethro Tull. Não por acaso, o Jethro Tull é considerado o pai da agricultura moderna, o pai das ciências agrárias, por ter proposto um novo método de semear trigo em consórcio com outras plantas. Uma máquina de semear foi construída em 1700 e disseminada na década de 1730. O arado de Rotherham foi patenteado em 1730 e exigia a tração de apenas um par de cavalos, dirigidos por um homem, no lugar do antigo e pesado arado puxado por 4, 6 ou 8 bois e dirigido por 2 homens. No fim do século, eram fabricadas debulhadoras experimentais. Tudo isso sugere o caráter dos avanços técnicos que se processavam na agricultura. Em parte, melhor aproveitamento dos conhecimentos agronômicos, em parte, busca de instrumentos mais eficientes,
embora com padrões modestos diante do que ocorria na indústria, em especial porque não incorporou o vapor como fonte de energia. Bom, com base nisso, tenho impressão que você já tem total condições de responder a questão norteadora de número 12. De que forma os fatores demográficos e o aumento da produtividade na agricultura contribuíram para a Revolução Industrial. Como eu disse, essa seria uma aula rápida, objetiva, porém com informações extremamente importantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesse momento, eu caminho para encerrar a gravação e agradeço e espero vocês na nossa próxima aula.